Olá você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. O quarto episódio de Fear the Walking Dead já saiu e aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre mais esse episódio dessa temporada. Lembrando para você deixar o seu like aqui no vídeo, o seu comentário e se não for inscrito, se inscreva aqui no canal e vem fazer parte da nossa comunidade. Na descrição tem playlist de Fear e de World Beyond para você acompanhar os outros vídeos dessas séries. Então se acomode aí e vem comigo curtir e analisar as principais coisas que rolaram aqui nesse quarto episódio. A gente já começa o episódio com o John escrevendo uma carta para June, falando sobre o pai dele e sobre família com todo aquele jeitão que a gente já conhece do John, né? E ele, assim como o Daniel, tá ali naquela comunidade de Lawton, vivendo aparentemente uma vida até confortável, eu diria. Claro, levando em consideração as circunstâncias deles, até que não é um lugar tão horrível assim. Pelo menos é melhor do que a função do Strange e da Alice ali no começo. E pelo que parece, ele não tá achando tão ruim assim essa vida e ele está desempenhando basicamente a mesma função de quando o mundo ainda não tinha sido destruído por zumbis, ou seja, ele está trabalhando ali como uma espécie de policial. A gente também percebe aí nesse início que ele e a June não estão no mesmo lugar, mas que a vontade dele é que em algum momento, se eles jogarem do jeito certo, eles possam ficar juntos novamente. De todos que apareceram até agora, ele até aqui foi o único que viu essa nova vida na comunidade da Virgínia de um jeito, de certa forma, positivo. Até então, todo mundo está planejando fugir dali de algum jeito e ele é o único que está planejando construir uma vida com a June nesse lugar, pelo menos até esse momento. O que é algo um pouco inusitado e que pode ser mais um ingrediente nessa coisa toda de fuga e de conflito contra a Dini. Enquanto isso, a gente também vai acompanhar um pouquinho do Morgan nesse episódio e a gente percebe que ele arranjou um companheiro bem especial de 4 patas. E o cara tá usando o cão para ver se consegue rastrear a Grace, que até então tá sumida. Pelo visto, ela não foi capturada pela Virginia, então ninguém sabe por onde ela está até agora. E vale lembrar que ela estava grávida ali no final da 5ª temporada e acredito que nessa altura do campeonato esse bebê já deve ter nascido. Bom, e o John parece estar empenhado demais em descobrir se a morte de um guarda da Dini foi algo acidental ou se alguém fez isso. Enquanto que a própria Virginia prefere deixar essa situação quieta para não alarmar as pessoas, o que me pareceu nesse momento ser algo bastante estranho ela agir assim. Então eu já comecei aí a imaginar que pode ter sido ou a própria Virginia que matou o homem, ou até mesmo alguém próximo a ela, como a sua irmã, por exemplo, né, a Dakota. Talvez ali numa tentativa de fuga ou algo parecido com isso. Então eu achei bem suspeito ela simplesmente querer deixar isso tudo para lá. Mas as suspeitas acabaram recaindo ali todas sobre a Janice, aquela personagem misteriosa que eu não sabia quem era, mas que, graças a um comentário aqui no vídeo, eu descobri que ela apareceu no final da 5ª temporada. A mulher se diz inocente e o John decide então colocar essa história a limpo para mostrar a todos a verdade. Mas o John não contava com o fato da Virginia ter lido as cartas que ele enviou para June e assim ela ficar sabendo das intenções dele de jogar o jogo dela. E o pior de tudo, na verdade, nem era isso, né? Mas sim o fato de que a Janice era a pessoa que entregava as cartas. Agora a Virginia quer punir a mulher por conta disso tudo. E aqui a Dakota fala pro John que a Virginia tá tentando fazer tudo isso, né, encobrir essa coisa toda aí do crime para proteger alguém. Como eu já havia suspeitado, né, então a Virginia tá tentando proteger alguma pessoa que a gente nesse momento não sabe quem é e pelo visto não parece ser a Dakota, essa pessoa que ela tá tentando proteger. E olha, na boa, a Dakota tá me saindo aí uma bela de uma X9 contra a irmã dela, ó. O que na verdade não é algo ruim, pelo contrário, né? Eu acabei gostando da personagem dela e eu só espero que isso não seja fingimento da menina, porque ela tem sido uma personagem interessante da gente ver, então seria bem frustrante saber que esse tempo todo ela tá fingindo ou tá tentando enganar os personagens, né? E tentando enganar a gente também. Então eu espero mesmo que essa Dakota que tem sido mostrada na série seja realmente a real Dakota. Bom, e o John, que já estava intrigado com essa morte misteriosa, fica ainda mais inquieto com essa informação que ele recebe da irmã da Virginia. Ele decide então fazer uma espécie de exumação ali do corpo do homem que morreu por conta própria para ver se consegue alguma resposta. Ele acaba descobrindo então algumas evidências de que na verdade ele foi morto por alguém
E essa questão toda acaba dando ao episódio todo um clima ali de investigação e de tensão, pelo fato dele estar investigando essa morte contra a vontade da Dini. Além de fazer a gente entender um pouco mais sobre a vida do John, né, diante do apocalipse, já que ele era policial. Então, essa é uma conexão bem legal que o episódio acaba fazendo aqui, né? Então, é algo bem interessante da gente acompanhar. Essa investigação toda dele e a tentativa de expor a própria Virginia como culpada acaba colocando o John em uma situação delicada e perigosa também. Como o próprio Strange diz a ele, né? Se ele decidir mostrar isso a todos, vai ser algo sem volta. E para a decepção do John, a Janice acaba confessando ter matado o homem, mesmo não tendo sido ela. Mas o John é um cara insistente e ele ainda está disposto a salvar a vida da moça. Mas infelizmente ele acaba chegando tarde demais, o que foi um negócio bem triste da gente acompanhar, toda essa frustração que ele acabou sentindo. E isso tudo foi graças à informação que a Dini recebeu do Victor, o que fez com que o John ficasse muito pistola com ele e quis ali até inclusive arrebentar com a cara do Victor, né? Mas ainda com tudo isso, assim como o Strange, agora o John também ganhou aquele distintivo em formato de chave, que parece então que vai dar a ele aí alguns privilégios, assim como o Strange também ganhou privilégios da Dini. Apesar dele não ter planejado, né, nada disso aí, e também dele ter ficado ali com uma sensação de que ele não fez tudo o que podia fazer para salvar a Janice, mas ele acabou ganhando esses privilégios. E como um desses privilégios, a Virginia acaba transferindo a Juni para onde ele está, que acaba sendo uma surpresa para ele com um sabor ali meio agridoce. Afinal de contas, ele queria sim a Juni de volta, mas não à custa de tudo que aconteceu com a Janice. Ali no final do episódio, a gente ainda vê o Morgan indo para algum lugar e do nada alguém bate o carro dele. E olha só quem foi que bateu no carro do Morgan. Eram aqueles dois caras que estão atrás da chave. E aqui fica confirmado que, diferente do que foi sugerido no episódio passado, eles não sabem nem quem é a Virginia. Então, realmente são pessoas ali totalmente sem ligação com ela que querem essa chave. O Morgan, sem nenhuma piedade, acaba entrando em combate com eles e acabando com os dois. O que deixa o Morgan bem curioso para saber o que exatamente essa chave abre, né? Assim como todos nós já estamos bem curiosos aí com essa questão. Esse para mim acabou sendo mais um bom episódio nessa temporada, dessa vez com um foco maior no John. E mais uma vez aqui eu tive a sensação de que os nossos personagens aos poucos estão ganhando terreno e força contra a Virginia. Se todos eles conseguirem se unir para articular um plano de sabotagem, vai ser algo bem interessante da gente ver. A gente tem o Daniel agindo como uma espécie ali de espião, o Morgan completamente no modo matador e o Victor junto com o John ganhando a confiança e poder junto da Virginia. Além, claro, de nós termos a própria Dakota, né, a irmã ali da Virginia, agindo também ali como uma espécie de sabotadora dos planos dela. Até aqui a temporada tem sido uma das melhores de Fear, pelo menos para mim, e a gente consegue perceber de forma bem nítida, né, todo o cuidado que eles estão tendo com essa temporada, desde a fotografia da série, que para mim deu uma boa melhorada, como também com o roteiro desses episódios. E apesar de não termos tanta ação em todos os episódios, isso não é motivo para serem episódios ruins, pelo contrário. Quando uma história é contada de uma forma competente, ela não necessita necessariamente de sangue espirrando para todo lado o tempo todo, né? Apesar de ser uma série sobre zumbis, a gente ter aqui um pouco menos de ação nos episódios não quer dizer que os episódios estejam sendo ruins. Pelo contrário, essa temporada tem sido muito boa e muito legal da gente assistir. Então compartilha comigo também o que você achou desse episódio, né? Se você acha que a Dakota tá mesmo contra a irmã dela e o que você tá esperando para os próximos episódios. Então não esqueça de deixar o seu like, de comentar e de se inscrever e a gente se encontra então em o próximo vídeo.